E acima de tudo é o amor, belo pra mim, quando eu estou a sofrer as trevas da alma. O único caminho que resta é esperar a morte. Brilhe minha estrela. E todos vão cantar. Brilhe, 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 ó minha estrela. Cante, encante meus passos onde tem que ir. Esteja comigo, a cada passo me tenham cuidado, desviando do laço que eu possa cair. Brilhe, 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 ó minha estrela. Cante, encante meus passos onde tem que ir. Esteja comigo, a cada passo me tenha o cuidado, desviando do laço que eu possa cair. Me aqueça o sol, me banhe o rio, me cubra de amor, me faça feliz. Me aqueça o sol, me banhe o rio, me cubra de amor, me faça feliz. Estamos sem sentido, estamos quase a perecer. Na fúria do sentido, vamos reviver. Brilhe, 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 ó minha estrela. Cante, encante meus passos onde tem que ir. Esteja comigo, a cada passo me tenha o cuidado, desviando do laço que eu possa cair. Me aqueça o sol, vai Valéria, banhe o rio, me cubra de amor, me faça feliz. Olha pro sol, me aqueça. Quando eu falo que eu sou terrivelmente antimanicomial, no sentido de que eu vivi a experiência do manicômio, né? Essa experiência de viver o manicômio, né, como trabalhadora dele, me levou a essa empreitada, né, da luta antimanicomial, me trouxe para a luta antimanicomial. Eu sou Rosângela Cecim, sou assistente social de formação, toda a minha formação foi na área da saúde mental. Conheci o movimento da luta antimanicomial no início dos anos 90, já participei dos primeiros encontros Norte e Nordeste. A nossa história aqui no Pará, ela começou 10 anos de atraso. Em 87 foi o grande encontro de Bauru. Em 97 o movimento antimanicomial se organiza, se estrutura aqui no estado do Pará. Sou Jureilda, sou militante da luta antimanicomial desde os anos 90 e hoje estou como presidenta do Conselho Regional de Psicologia, que abrange o estado do Pará e do Amapá. A luta antimanicomial é uma luta pelo cuidado e liberdade, né? Derrubar serviços, tem a prática manicomial, a condição de desumanizar sujeitos que, pela sua condição de sofrimento, foram trancafiadas historicamente, né, em vários momentos da nossa história do Brasil e na história mundial. Então, os serviços de hospital psiquiátrico, eles são uma característica também, né, desse mundo aí depois do século XVII, do século XVIII, e vem atravessando esses séculos todos. Então, a tentativa do enclausuramento e a tentativa de definir que existe um padrão de normalidade para o comportamento humano é uma coisa muito antiga, e isso foi me atravessando enquanto pessoa para que nós fizéssemos e travássemos muitas lutas. O movimento da luta antimanicomial Pará sempre foi protagonista nesse processo da reforma psiquiátrica brasileira. Nós participamos desde o início desse debate, dessa construção, participamos da Comissão Nacional do Conselho Nacional de Saúde, que
fez a discussão da reforma psiquiátrica, então nós representávamos o movimento da luta antimanicomial nacional nesse processo, participamos do fechamento de leitos no Rio Grande do Sul, com o Hospital São Pedro, Santos com o Hospital Anchieta, criamos leis, né? Fomos protagonistas também no processo de aprovação da Lei 10.216, fizemos parte da coordenação que fez toda a articulação política para a aprovação da lei, que durou 12 anos esse processo. E o movimento se instalou aqui e teve seu ápice, né, a partir do final dos anos 90, quando nós assumimos a Prefeitura Municipal de Belém e começamos a efetivar os serviços substitutivos. Eu tive a oportunidade de morar, né, nos primeiros serviços a passar pela desinstitucionalização, que tiveram a oportunidade de estar lá junto com o Franco Basaglia, o Corrotelli, a Franca Basaglia também. E eu chego aqui em Belém no início dos anos 2000 e venho ajudar a construir os serviços de substitutivos em saúde mental. Então, Belém foi a primeira capital do Norte a ter os serviços substitutivos, de acordo com o que preconiza a reforma psiquiátrica brasileira. Todo esse processo que eu estou falando aqui para vocês, ele não teria sido o mesmo e não teria tido a mesma força que teve se a gente não tivesse um protagonismo ativo, né, dos usuários nesse processo todo. O movimento vem de uma insatisfação, de uma luta de trabalhadores, a partir do final da década de 70, para dizer que esse modelo não era um modelo de cuidado. Ali naquele espaço era o antigo Juliano Moreira e muitas pessoas que combateram na guerrilha do Araguaia estiveram presas lá no Juliano. E essas 11.000 pessoas, o governo, através do antigo INAMPS, recebia por cada internação dessa X de dinheiro, né, fazendo os cálculos da época. Esse X de dinheiro para garantir a internação e para garantir a medicação e alimentação. Assistam o Holocausto Brasileiro para saber se tinha tratamento, alimentação, vestiário e algum tipo de acomodação. Todo o recurso, todo o equipamento era voltado para os hospitais psiquiátricos. Era uma fábrica de loucura. Você tem um hospício, você tem um hospital, você ganhava muito dinheiro. Nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Alerta ao planeta. Alerta ao planeta. Uma parte dessa humanidade não cabe no planeta. São os excluídos, que os olhos não enxergam, que o sistema do capital neoliberal globalizado continuamente reproduz de forma negativa. Portanto, a grande centralidade é fazer uma opção pela terra contra os Pinochets que a devastam, que para mim é o sistema capital, com sua forma política, egocêntrica, maquiavélica. São genocidas, ecocidas, e a nossa luta é contra eles. Meu nome é Antônio Sena, eu tenho 64 anos, morei na rua, uns 35 anos ou mais. Em todo lugar do corpo que você imagina eu levei choque, usei droga, cometi furtos. Morei nessa praça. Isso aqui da República era um compartimento da minha casa. Era o peso, as vielas daqui da cidade. Como para toda pessoa que se vicia em crack, não é fácil suportar e vencer esse vício. E eu fui acometido por ele e virei mendigo. Sofri muito na rua. Até que um dia entrou duas estudantes lá, uma acadêmica de psicologia, uma de serviço social. Elas não tiveram medo. Ei, eu disse, ei, posso ir aí? Eu disse, pode. Elas vieram. Perguntaram para mim se eu já tinha feito algum tipo de tratamento. Eu disse que não. Elas mandaram eu ir lá fora. Olha, tá vendo aquela placa ali? Eu digo, tô. Pois é, ali é a casa D. Eles tratam de álcool e droga. Eu digo, o quê? Álcool e droga? Meu irmão, minha alma começou a chorar de alegria. E eu disse, dali eu não saio mais. E eu fui. Quando eu ouvi o discurso que eles estavam dando em relação à dependência química, o abandono, a tristeza, eu digo, meu Deus, eu sabia que isso existia. Então eu tinha encontrado tudo o que eu queria.
E comecei a olhar que já tinha pessoas que eu conhecia de rua lá também. Aí eu comecei a me esperançar para a vida. Aconteceu algo mágico dentro de mim, milagroso. Então, o processo do serviço substitutivo que a reforma traz para a gente é esse olhar diferenciado para esse adoecimento, né? Para esse sofrimento. E no CAPES você tem essa condição da escuta. E da escuta você constrói um tratamento individualizado, porque cada escuta, né, traz uma história diferente. Existe um processo de construção junto com o usuário, junto com a família. A ideia do CAPS é atuar em rede, no território em rede. O usuário do CAPS ele não precisa apenas de medicação, ele precisa de várias outras garantias de direito que nem tem no CAPS. Então, o CAPS ele atua junto com o INSS, ele atua junto com o CREAS, junto com o CRAS. No CAPS tem grupos para a família. O atendimento ele é um atendimento integral, médico clínico, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, educador físico, psicólogo, assistente social. Se um cara passar pelo CAPS, mesmo que depois ele saia, não volte nunca mais, ele nunca mais vai esquecer o que ele aprendeu. Ele vai aprender a reduzir os danos. Redução de danos é uma estratégia que a pessoa usa, está entendendo? Gostando mais de si. A possibilidade da pessoa se reencontrar, nascer suas esperanças. E esses equipamentos são os CAPs. Meu Deus, nossos profissionais são brilhantes. No CAPS você vai ter uma atenção psicossocial e vai se compreender. Uma pessoa em situação de rua está entristecida e se lembra da terapia que teve no equipamento. Mesmo que seja um serviço em lugar aberto, ele não pode se formar em CAPS cêntrico, ele não pode se fechar no CAPS. A gente precisa ter muita força para construir a rede de atenção psicossocial, as RAPs, e elas precisam conversar entre si, mas a escuta não pode ser substituída única e exclusivamente por uma medicação. A questão do cuidado das pessoas em sofrimento mental, ela tem a ver com a própria vida dessa pessoa, com a história de vida dela. Então, o CAPS, ele traz essa possibilidade da escuta, né? Você não é só o sujeito que está acometido de um sofrimento mental, você é um sujeito que vive numa sociedade. Eu sou Aline Bezerra, sou psicóloga. Atualmente eu trabalho na RAPS do município, mas também no manicômio judiciário, os antigos HCTPs, né, Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Só mudou de nome, hoje fala Hospital Geral Penitenciário, mas ainda é o que antigamente se chamava de manicômio judicial. Hoje eu faço parte do Comitê Estadual Interinstitucional da Política Antimanicomial no âmbito do Poder Judiciário. Desde 2001, desde a Lei 10.216, a gente vem passando por várias transformações e essas transformações ela não chegou no sistema prisional. Essas transformações não alcançou o cárcere. E aí esse ano foi quando começou a se falar na resolução que viria. Então nós fomos consultados também, saiu a prévia da resolução 487, que é a política antimanicomial do Poder Judiciário, e aí eu entendi que, acima de tudo, aquilo era um convite para que eu pudesse fazer parte desse movimento. E aí eu entendi que eu era terrivelmente antimanicomial sem ter usado nunca ainda essa expressão. Chorando de alegria, eu rezo pra minha gente ser feliz a cada dia, galopando em punho laço. O gado tanjo a correr, duvido que eu me embarace nesse verde que é você. Bumba, meu boi, boi, bumba, corra, meu boi, vá banhar. Lindo na vida é o despertar. Bumba, meu boi, boi, bumba, bumba, meu boi, boi, bumba, corra, meu boi, vá banhar. Lindo na vida é o despertar. Bumba, meu boi, boi, bumba,
saudades da minha terra, chorando de alegria, eu rezo pra minha gente ser feliz a cada dia. Galopando em punho laço, o gado tanjo a correr, duvido que eu me embarace nesse verde que é você. Bumba meu boi, Belém, blém, blém, boi, bumba, corra meu boi, vá banhar, lindo na vida é o despertar. Bumba meu boi, boi bumba, bumba meu boi, boi bumba, corra meu boi, vá banhar, lindo na vida é o despertar. Bumba meu boi, boi bumba, ó gente da minha terra que vibra de emoção. Digamos assim, modernos, né? Que hoje que de moderno não tem nada, que são as comunidades terapêuticas, como a mais Aline do que falou. já tinha, né? É uma coisa assim, né? Eles chamam até de clínicas muitas vezes, né? Tentam enganar. Eles usaram, inclusive, eles tomaram conta de um conceito que era nosso, da reforma. Comunidade terapêutica não foi criada, né? Aí. Então, assim, o que acontece é a segregação. Para que foram criados os manicômios? Para que as pessoas que desviavam da normalidade, né, fossem excluídas dessa sociedade, para os ditos normais não serem incomodados pelos não normais, né? Existe já essa questão, né? Esse debate sobre o manicômio, então eles vieram com outro nome, mais rebuscado e tal, de comunidade terapêutica, mas no fundo é a mesma coisa ou pior, se é que existe alguma coisa que seja pior do que o manicômio, né? Antigo. Mas, assim, é um manicômio. Tortura, essa é a palavra certa, tortura. A comunidade terapêutica comete torturas, crimes, né? E violações de direitos humanos, serviços análogos à escravidão. De comunidade não tem nada, primeiro porque é segregado, é longe do território, são em beiras de estrada, são em ramais. E o que tem de terapêutico com trabalhos análogos à escravidão, à tortura? E tortura, quando falo violência física, né? Violência psicológica. Mas é algo que é muito fordista. Todo mundo faz a mesma coisa no mesmo horário. Meu nome é José Cândido Moreira Reis. Faço tratamento no CAPES já há mais de 12 anos. Já fui na comunidade terapêutica, já fui nas fazendas, já passei muito tempo, quase 2 anos de lá. Então eu tinha que cumprir o horário. De manhã cedo me acordava, era 6 horas da manhã para fazer as orações, né? Para poder trabalhar, tomar o café. Terminava o café, trabalhava direto, até meio-dia. Quando era meio-dia fazia oração, almoçava, 2 horas, voltava de novo, descansava 1 hora, 2 horas, ia fazer para trabalhar, né? Que era muita humilhação, entendeu? Muita humilhação mesmo. E o que foi que eu fiz? Para mim vir de lá, não queria nem deixar eu vir de lá. Eu tive que planejar. A gente bolou, a gente vai ter que sair de madrugada daqui. Planejamos até dar comida pro cachorro e dormir, né? Pra gente poder pegar a fuga. Pulemos o muro, era muito longe, era lá para o Bando de Benevides, lá para dentro, perto de Neópolis. Saí de lá sem nada, vim de lá porque Deus me tirou daquele momento. Se eu não fugisse, se eu não botasse na cabeça que eu tinha que sair de lá fugindo, eu não estaria aqui hoje. Costumam dizer, olha, o cara fugiu do CAPES. Ninguém foge do CAPES. O pessoal foge da comunidade terapêutica, foge do manicômio, porque ele está preso. Ele foge do presídio, porque é o manicômio. Mas, assim, do CAPES ninguém foge. O CAPES tem uma porta aberta, o cara pode ir e vir, entendeu? Continuamos repetindo a história. Existem comunidades terapeutas que as pessoas apenas em momento de festa, para higienizar a cidade, depositam elas lá dentro com uma esperança de abstinência. E se não acontece, elas saem tristes, correndo, porque elas querem se realizar, elas querem protagonizar suas vidas, tá entendendo? E uma direção só moral não acomoda e não conforta. Se ela ficar numa comunidade terapeuta todo dia de joelho, pode acontecer. Mas se acontecer, ela vai se libertar para servi-los, não para se realizar. Você vai viver uma vida totalmente destruída ali, porque tu não vai ter
prazer para nada. Tu não tem um lazer, tu não tem nada. Tu tem que servir o que eles querem. Então a gente somos seres, a gente tem que estar livre. Tá entendendo? Ela não nasceu para ser escravo, para empoderar uma pessoa e ficar ali limitada às suas ordens. Ela cresceu para ela construir uma família, para ela ser alguém. A comunidade terapêutica, ela trata as pessoas que fazem uso abusivo das drogas como um pecado. O nosso olhar é outro, né? O nosso olhar é do cuidado da saúde terapêutico. E na comunidade terapêutica, eles falam da droga como um pecado. E em sendo um pecado, você tem que ser punido pelo pecado que você está cometendo. Porque você vai lavar o banheiro, você tem que lavar, você tem que fazer aquele trabalho braçal. É uma coisa pecaminosa, criminal. Nós, da Rede de Atenção Psicossocial, nós da luta antimanicomial, somos antiproibicionistas. Nós não trabalhamos com a questão da guerra às drogas, né? Porque as pessoas que estão sendo punidas por essas questões são os pobres, né? Os pretos, as pessoas da favela, então, que sofrem essa violência. O Estado do Pará hoje resolveu privatizar a loucura. Cada vez mais o sucateamento dos CAPs, e aí as comunidades terapêuticas ganhando muito dinheiro mesmo, inclusive do governo federal. O repasse para os CAPs é muito pequeno hoje em comparação com o que o governo federal tem disponibilizado. Existe uma comunidade terapêutica de um deputado. Vocês veem como as coisas são tudo muito mal entranhadas, né? O pastor Isidoro, ele tem uma comunidade terapêutica que ele já recebeu mais de 70 milhões de investimento. E hoje, se a gente buscar um CAPS que atende muito mais pessoas do que essa comunidade terapêutica, não existe um CAPS que tenha recebido esse investimento nesse espaço de tempo que essa comunidade recebeu. Aqui no estado do Pará, por exemplo, tem uma comunidade terapêutica na Estrada de Mosqueiro, que as madeiras de lei ilegal que são apreendidas pelo Estado são doadas para lá. Então, existe todo um aparato, todo um equipamento do Estado investindo nesses serviços e desinvestindo nos serviços, né, de atenção à saúde pública. Então, eu digo que hoje nós estamos passando pela substituição dos serviços substitutivos. O que a gente conhecia antes como os serviços de residências terapêuticas tem sido aqui no estado do Pará vendido para empresas que estão pensando em lucros. Hoje, um serviço de residência terapêutica ganha em média R$25 mil de repasse do governo federal para que o CAPS mantenha esse serviço, e hoje o estado do Pará paga 75 mil, 3 vezes a mais para essa empresa manter uma casa. Ao todo, né, no contrato são 7 casas, e essas casas são para receber essas pessoas que serão desinstitucionalizadas através dessa política antimanicomial do Poder Judiciário, e também para receber algumas que estão há muito tempo institucionalizadas no Hospital de Clínicas, né, na ala psiquiátrica. Na prática, o que a gente vai fazer é uma transinstitucionalização. A gente vai tirar de um manicômio para institucionalizar num espaço que é privado. Então, está sendo bastante difícil ver como a gente tem perdido espaço na RAPS e como a gente tem perdido os espaços substitutivos que a gente tinha. A gente vem passando 16 anos de total sucateamento da política pública, do investimento em saúde mental especificamente. Então, o que vocês querem de fato que desvia o que seria precioso por equipamento que de fato merece esses recursos para poder melhor fazer? E é desvirtuado, e é notório que vocês são cientes disso. Vocês querem mesmo bem? O CAPS me dá esse suporte todinho, remédio, entendeu? Sem cobrar nada, sem lucro. Então é só profissional no CAPS. E através do CAPS eu vou levando outras pessoas que estão precisando. Porque assim como eu fui ajudado no CAPS, eu quero ajudar outras pessoas também. E cabe a todos nós consertá-los. Nós precisamos luzir essa paz esperada. Nós temos que nos unir para tudo valer. Temos que nos amar. Essa é a entrada da solução.
pro bem-querer e não te assusta com o teu jeito de prosseguir sem nada temer. Cabe a todos nós o conserto. Nós somos o jeito que o conserto insiste em querer. Meus queridos, há muito tempo nós nos preocupamos com a extinção do joio de tal forma que esquecemos o cuidado devido com o trigo. E o joio não nos combate, apenas cresce e floresce o mal e aflora o ódio. Precisamos adubar o nosso trigo com cuidado e esperança, pois na hora da colheita, com os nossos olhares atônitos com a reação da certeza, certamente haverá apenas trigo. Nós não precisamos absorver e manifestar o que detestamos. Estamos embebidos pelo que tomamos ao longo da história dessa maldita colonização. Precisamos arrotar esse tormento. Agora eu faço parte da militância, né, do MLA, né? Conheci também através do CAPES, né? O CAPES me fez eu conhecer e estou na luta. E estamos indo para cima aí, fazendo guerra para poder tirar esse pessoal que são tudo, só vem a beneficiar eles mesmos. Então eu estou no CAPES, nessa luta aí, no MLA, para fazer luta, para a gente ir para cima e não deixar acontecer o que está acontecendo, né? Então hoje a gente precisa voltar a dar uma olhada para trás, beber na fonte da reforma psiquiátrica, né? Pensar que os serviços eles precisam ser substitutivos à prática manicomial. Do Goffman, quando ele fala no amortecimento do eu, da aniquilação do eu. E é isso que o manicômio faz, ele aniquila as pessoas, a subjetividade das pessoas, e se a gente deixar o manicômio, ele aniquila a própria subjetividade do servidor. Então foi nessa luta de não praticar essa aniquilação comigo que eu descobri que eu precisava fazer parte desse movimento e atuando através dessa militância. Nós somos importantes. A sociedade, o governo, o sistema tem que entender isso. O sistema econômico, político, social, ele também diz muito do adoecimento mental das pessoas, né? As pessoas cometem suicídio, as pessoas adoecem, enlouquecem, porque elas não comem, porque elas não têm emprego, porque elas não têm casa para morar, né? Então elas vão enlouquecer. Então, assim, avançamos bastante, criamos uma rede de atenção psicossocial, criamos os serviços substitutivos, mas a gente sofre muito alguns retrocessos atualmente, né? E a gente ainda não alcançou lá o que a gente, né, se determinou, é que nunca mais manicômio, né, pode existir. E comunidade católica, nunca mais na minha vida.